Bueno, les quiero dar la bienvenida a esta entrevista que vamos a realizar ahora. Entonces vamos a iniciar. Ustedes están invitados a colocar también su video para que Alberto pueda conocerles, yo también pueda verles. Muy bien, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Luz Dueña, soy psicóloga y estamos realizando la entrevista desde la ciudad de Arequipa, Perú, a Alberto Borini, psicodramatista, terapeuta en psicodrama interno transgeneracional. Se encuentra en Brasil, ya nos va a hablar un poquito en qué ciudad está. Y el objetivo de esta entrevista es conocer sobre psicodrama. ¿Qué es psicodrama? ¿De qué trata el psicodrama? ¿Quién es Alberto Borini? ¿Cómo podemos aplicar psicodrama en psicoterapia, en los procesos del trabajo de un terapeuta, de un psicólogo en consultorio o en las clínicas donde se encuentran? Alberto, queremos darte la bienvenida a esta entrevista. Muchas gracias por el tiempo que nos estás concediendo y vamos a empezar. Nos gustaría que en primer lugar nos pudieras indicar quién es Alberto Borini y luego entramos a psicodrama. Buenas noches. Eu hablo português, então, perdão se não entenderem bem, mas aí a Luz pode ajudar a compreender um pouco, tá bem? Bem, sou Alberto Borini, vivo em Brasil, São Paulo, sou psicodramatista há mais de 10 anos e também sou terapeuta transpersonal há mais de 20 anos. Então, tenho toda a minha jornada como terapeuta. Tive um grande mestre, um psicólogo inglês chamado Roger Hugger, que foi um pioneiro na psicologia transpersonal. Pude trabalhar, estudar com ele e acompanhei ele por mais de 9 anos, quase 10 anos. Então, tenho a formação aqui de psicodrama em São Paulo e hoje desenvolvo um trabalho na preparação de terapeutas para utilizar o psicodrama com uma versão mais transpersonal ou transgeracional, né? Então, a terapia familiar. Eu hoje sou uma especialista nesta abordagem, desse trabalho, sempre usando o psicodrama. E hoje tenho grupos de formação em mais de 10 estados em Brasil. Tenho um grupo também aí no Peru e também na Europa, Portugal e Espanha. Então é isto. Então fico à disposição para responder as perguntas, certo? Espero que estejam entendendo un poco que estoy hablando. Sí, muy bien. Entonces, gracias Alberto por permitir conocerte. Quiero empezar también comentando que hace unos años atrás tuve la oportunidad de participar en una formación de psicodrama con Alberto Borini y fue una experiencia muy buena para mí porque a partir de esa fecha empecé a aplicar lo que él nos había enseñado. Y entonces pude ver desde mi experiencia como psicóloga que los efectos eran mucho más rápidos, más eficaces, más sanadores cuando podía integrar la parte espiritual y transgeneracional. Entonces, psicodrama es una apertura fabulosa para ayudar a las personas. Me gustaría muchísimo, Alberto, que pudieras hablarnos sobre psicodrama. ¿Qué es el psicodrama? ¿Cómo empieza psicodrama? Certo. Psicodrama foi criado por psiquiatra romeno chamado Jacó Levi Moreno, né? Psico de mente, drama de ação. Então, é a mente em ação. Esta é a palavra psicodrama. A origem deste trabalho todo do psicodrama vem do teatro. Então, Jacó Levi Moreno, nos primórdios do psicodrama, ele traz toda a parte teatral, então tem muito tá conectado ao teatro, mas basicamente ação dramática, não como o teatro convencional, clássico, que tem um script que as pessoas possam encenar, né, dentro de um script, não, sempre partindo de um tema familiar, usando sempre a espontaneidade e a criatividade. E aí convida as pessoas para
encenar num palco para encenar um drama familiar, um drama personal, sempre usando a ação dramática. Como atores, como uma novela, né? Então, é uma terapia muito eficaz pelo fato de usar ação dramática, claro, e sempre usando o corpo, emoções e mental. Sempre juntos, né? Permitindo adentrar em níveis mentais mais profundos. Então, o psicodrama dá essa possibilidade. Não quero que você hable somente do seu problema, quero que excene seu problema. Então, essencialmente, psicodrama traz para as terapias ação dramática. Quando você fala do seu problema e permite você, no papel de um ator, de uma atriz, de um personagem, te permite adentrar mais neste inconsciente, nesta dolor, nesta herida, enfim, neste grande problema físico, mental ou emocional, dando a possibilidade de mirar e trazer à consciência um pouco mais dessas questões. Brasil é um grande país que tem muitas escolas de psicodrama. Penso que hoje em Brasil há mais de 30 escolas. Há muitas escolas também na Europa, Estados Unidos e alguns países da América Latina também têm as escolas de psicodrama. Então, espero que tenha introduzido um pouco o que é o psicodrama. Basicamente é isso, ação dramática. Entonces, la clave para el trabajo con psicodrama es la acción dramática, ¿no? Es pedir a la persona que mencione un tema familiar y sobre ese tema familiar se va a realizar una acción dramática donde naturalmente va a intervenir el movimiento del cuerpo con otros representantes, otras personas más. Ese es el psicodrama clásico de el creador del psicodrama Moreno, ¿correcto? Exacto. ¿No? Exacto. Uh-huh. Nosotros, normalmente los psicólogos, cuando trabajamos en psicoterapia, cuando atendemos personas, vamos a usar muchísimo la palabra, ¿no? Tenemos a una persona frente a nosotros y usamos la palabra, ¿no? Y hacemos poco el movimiento del cuerpo. ¿Cómo es Alberto, que Moreno empieza a darse cuenta que las personas necesitan dramatizar para poder encontrar soluciones a la problemática que viven? ¿Cómo sucede eso, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resultados de él para haber hecho ese aporte a la humanidad? Claro, grande parte de nosotros sempre temos solamente uma persona, é sempre bipessoal, né? Bipersonal. Então, não temos outras pessoas para ajudar as cenas, né? Uma cena dramática com muitas pessoas. Solamente quando se trabalha com grupos. Então, quando se trabalha mais individual, mais personal, né? Então, aí sim, no caso do psicodrama, eu uso o que nós chamamos de psicodrama interno. Tá? Então, usa a imaginação. Ok, claro que é importante, existe toda uma metodologia para se aplicar o psicodrama. O psicodrama tem etapas. Então, primeiro, tem uma etapa de aquecimento. Quero que você abra seu problema, o que sente em seu corpo quando abra seu problema. Então, vamos calentando a pessoa para começar a trazer conteúdos, informações do seu problema, sua história. Né? E quanto mais a pessoa habla isto, mais aquecida estará para encenar. E quando sentimos que é o momento oportuno, né? Aí sim, pedimos para pessoas entrar num personagem, são roles, e aí sim, como um teatro, a pessoa encena, entra no role deste personagem. Claro que olhos cerrados é mais fácil, né? Mais profundo. Então, tem toda uma preparação, todo um treinamento que o terapeuta precisa ter para usar esta, mas é muito, muito eficiente, né? Posso dar exemplo, por exemplo, uma pessoa que sofre de uma depressão. Claro, dependendo somente falar
muitas vezes não tem força para ajudar. Então, o que hacemos, por exemplo? Não? Ok, hable sobre sua depressão. Quando isto começou? Não? Que sentiu? E aí, como se fizesse uma pequena regressão na pessoa, recordar um pouco do tempo em que esta depressão se iniciou, né? Que se passava, que sentia em seu corpo, e normalmente traz emoções para as pessoas. Quando há emoção, está pronta, listo para encenar. Então, normalmente, peço para cerrar os olhos e entrar num personagem que vem em sua imaginação. E sempre tem uma história. Para não se perder dentro de um grande inconsciente, sempre temos uma história. Somos feitos de histórias. E quando encontramos essas histórias, tem personagem, e toda a história tem começo, meio e fim. Então, é exatamente isso que fazemos. Encenando, né? Permitindo que a pessoa entre nesses roles, né? E possa expressar, né? Hablar e encenar esta história que vem do seu inconsciente. Basicamente é isso, né? Alberto, hay dos formas de psicodrama, ¿no? Moreno nos ha presentado al mundo, ha dejado esa herencia al mundo sobre el psicodrama. Podríamos llamarlo el psicodrama externo. Sí. Y la otra propuesta, ¿no? La otra terapia es la que tú nos has mostrado, que es el psicodrama interno transgeneracional. Entonces nos estás hablando justo ahora de, como ya te he escuchado varias veces, no eres mi maestro, entonces sé de lo que estás hablando, ¿no? Entonces sería bonito que también nos pudieras explicar un poco sobre el psicodrama externo y luego tu terapia, ¿no? Tu terapia tan efectiva, es eso, ¿no? O sea, el aporte de Moreno al mundo y luego el aporte de Alberto Borini al mundo. Sí. Sí, Moreno, sim, ele apresentou para o mundo o psicodrama externo. Nos primórdios, ele usava atores profissionais ou amadores, trazia um tema que emergia do grupo, né? Por exemplo, Moreno usava notícias de jornal, por exemplo. No jornal, houve um assassinato no parque da cidade, por exemplo. Então, ok, quem pode ser a vítima, quem pode ser o assassino, quem pode ser o polícia, quem pode ser a testemunha, entende? E evocava essas pessoas a encenar espontaneamente esta tragédia, esta violência. Esse era um psicodrama clássico que Moreno fazia. Ou, por exemplo, um tema familiar, tenho conflito com minha sogra, e agora, então, quem pode representar sua sogra? Este é você, este é seu esposo, estes seus filhos. E quando cena isto, você pode mirar, pode ter outros conteúdos, né? Mirando, participando desta cena. Este é o psicodrama clássico de Moreno. Morena fazia muito isso, claro. A minha forma de trabalho, como não temos muitas, sempre não temos muitas pessoas para participar desse psicodrama. Então, aí sim, usamos o que chamamos psicodrama interno. O protagonista, o cliente, ele representa todos os roles, certo? Se é um problema familiar, sim, lá uma pequena investigação. Este problema em sua família é recorrente? Sim, meu padre, meus abuelos, todos esses problemas. Então, quando se habla desse problema, é como se a fenomenologia acontece neste espaço. Vem imagem, vem emoções, vem sensações. Então, peço sempre para cerrar os olhos. E que imagem, que personagem aparecem neste trabalho? Quando se aparece esse personagem, é como se fosse possível, né? Hablar com esses personagens. Então, usamos uma técnica, por exemplo, a técnica da arcilha vazia. Ok, este personagem que traz este problema familiar muito antigo,
se esta pessoa estivesse acá sentada nesta silla? Que ele poderia falar com ele? E aí sim criamos, usando a imaginação, sempre no como se, né? No como se fosse possível falar com essa pessoa, e olho cerrado, com a emoção, vem imagens, vem como se fosse possível escutar vozes. Roger Hugo chamava vozes dos ancestros, né? E como se pudesse abrir um diálogo com esta pessoa, com este ancestro. É exatamente isso que fazemos. Sempre tem uma história. Nós outros somos feitos de histórias. Então, sempre tem uma história familiar. Queremos conhecer esta história familiar. Queremos saber os meandros dessa história, las questões inacabadas, familiares, que ficaram pendentes. Quando temos acesso a essa história, a esta forma de trabalho, temos acesso também às informações e aos assuntos que ficaram pendentes e podemos dar a oportunidade de ensinar uma possível resolução deste problema. E aí, como estamos trabalhando com o imaginário, né? Pode chamar pessoas, pode ir para qualquer lugar que for pertinente dentro desta história. Então, este é o nosso trabalho. E é isto que eu ensino nos cursos, né? Como acessar estas memórias, este problema familiar, e poder ensinar, né? Trazendo conhecimento, trazendo resoluções que podem emergir neste imaginário. Na verdade, é um grande trabalho com o imaginário, que emergem do inconsciente, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Entonces, estamos hablando sobre el psicodrama y sus aplicaciones en psicoterapia, en terapia. Estamos hablando que el psicodrama fue creado, fundado y mostrado al mundo por Jacob Levi Moreno, un médico europeo, y Alberto Borini es el creador de una terapia que es el psicodrama interno transgeneracional. En un psicodrama externo, las personas van a representar un tema familiar para buscar soluciones donde hay varios representantes en un escenario, ¿no? Esto va a tener un comienzo, un medio y un fin. Ese es el psicodrama clásico externo. Es saludable y muy bueno. La otra es la terapia del psicodrama interno transgeneracional, que utiliza la imaginación activa, en donde el paciente va a representar a través de la imaginación todos los roles de los protagonistas, de tal manera que se va a buscar la solución. Y es muy bueno para solucionar problemas transgeneracionales, asuntos no resueltos, dramas no resueltos de los antepasados. Eso es lo que yo veo en consulta diariamente, ¿no? Esta es la propuesta de Alberto Borini. Ahora sí me gustaría, Alberto, que nos pudieras indicar cuáles son esos casos en los cuales tú has aplicado de manera eficaz tu experiencia, porque has atendido a miles de personas a través de psicodrama interno transgeneracional. Pues entonces cuéntanos tus experiencias de aplicación con el psicodrama interno. Sim. Bom, tenho muitos e muitos casos, mas quero realçar, por exemplo, a grande efetividade desse trabalho com traumas. É muito efetivo com traumas. Todos aqueles que são psicólogos, terapeutas, sabem a dificuldade de trabalhar com traumas severos, né? Da violência, traumas terríveis, né? E como é muito difícil trabalhar com essas questões traumáticas mais difíceis. Então, esse psicodrama interno transgeracional, nós temos acesso de uma forma muito mais fácil, mais profundo, mais difícil, mas também um acesso para trabalhar com traumas severos. Por exemplo, a violência contra as mulheres, por exemplo. Sabemos todos que são terapeutas questões da violência contra as mulheres, meninas. Isso é um problema muito difícil. E as psicoterapias convencionais, as psicoterapias modelo antigo, vamos chamar assim, não tem muita força para trabalhar com essa forma de trauma.
Quando usamos psicodrama interno, né? Por exemplo, história de violência contra as mulheres, normalmente são histórias transgeracionais. Não começou agora em sua vida, na sua madre, não. Sabemos que a violência contra as mulheres são histórias muito antigas. Então, necessitamos encontrar histórias mais antigas que podemos trabalhar com essas ancestros, usando o psicodrama interno, né? Usando a participação do corpo, para adentrar nessas histórias de violência. E sempre tem uma história antiga de violência. Esta história antiga que necessitamos encontrar. Porque grande parte dessas histórias antigas pode ser a original ou não, mas fica muito claro um padrão de violência na família, por exemplo, de mulheres que são violentadas, né? Então, quando encontramos essa história, podemos entender o que aconteceu lá atrás, que história antiga, verdadeira ou não, mas sai do protagonista, uma história de violência, um assunto pendente, que de alguma forma se repete nas gerações futuras, repete nos descendentes. Se você investigar as famílias, sempre vai encontrar histórias de violência. E aí, ao encontrar essa história antiga, o que hacemos? Psicodrama. Vamos dramatizar. Ok, bisabuela, que assunto está pendente em sua vida? Que se foi? Sobre a violência? Sim, eu era violentada por meu padre, abuelo. E que sente? Que emoções? Tenho raiva, por exemplo. Tenho raiva. Sim, ok, se pudesse expressar esta raiva neste padre, neste abuelo, neste homem violento, que podia fazer? Sim, podia matá-lo, se possível. Claro, te gusta matar este homem? Sim. Então usamos o teatro. Isto é como um teatro. Usamos isto. Hã? Está aqui esta pessoa que você quer matar. Como você quer matar? E há uma catarse libertadora. Não nesta vida, mas na vida, no role deste personagem muito antigo, nesta abuela, bisabuela muito antiga, que também foi violada. Mas agora podemos empoderá-la e expressar, porque em vida não foi possível expressar esta tragédia. Mas agora, aqui, agora sim, agora é possível. E há uma catarse muito forte, muito violenta. E muitas vezes isso pode demorar algum tempo, 10, 15 minutos, matando o personagem. Claro, se são histórias, memórias de ancestros antigos, todos são mortos. Entende? É só uma simbologia, mas é uma catarse libertadora. Depois de expressar toda a catarse, não acabou. Não. Agora, vamos escutar, porque tem uma história de sofrimento. Então, necessitamos escutar a história. Ei, padre, por que violar sua hija? Aí tem um diálogo. Sempre trabalhamos os dois lados, certo? E tem uma história de sofrimento. Pode ser que este padre diga que, por exemplo, sim, eu também fui violado. Entende? Uma repetição. Então, se enquanto não se por fim a este padrão, que ela como a repetição nos descendentes. Então, quando encontramos estas histórias, podemos dar oportunidade de por fim a uma possível reconciliação com isto, para por fim, após expressar toda a energia, toda uma catarse, para se livrar disso, e agora sim, entender qual é a história deste personagem. Em busca de, por fim, para liberar
os descendentes de continuar repetindo, por exemplo, esse padrão de violência. Compreendem? Deu para entender? Este é nosso trabalho. Encontrar essas histórias antigas e, por fim, as repetições. Senão, continua. As gerações futuras, continua a violência, continua. Pela nossa experiência em milhares de sessões, né, sabemos a efetividade e como isto funciona. E para isso necessita encenar, precisa do psicodrama, precisa do corpo sentir e participar. ¿Entiendes? Alberto, nos estás explicando entonces que, por ejemplo, en un caso de violencia, de abuso sexual, violencia intrafamiliar, etcétera, y uno tiene una mujer violentada, lo que tú nos explicas es que hay que buscar en sus antepasados experiencias de violencia para ir a la violencia primera, la original, la más antigua, para trabajar con ese antepasado que naturalmente está muerto, ¿no? Sí. O sea, ya no está. La pregunta es, ¿no? Y se dramatiza, ¿no? Lo que nos has explicado con el cojín, se dramatiza para que esa persona que fue, por ejemplo, una bisabuela que fue violada, pueda por fin expresar la rabia, liberarse de ese dolor, porque en su momento en vida no lo pudo hacer. O sea, es algo como que lo guardó, ¿ok? Entonces, ¿cómo es posible, Alberto, no nos estás hablando del transgeneracional, cómo es posible que un descendiente ahora puede estar cargando una memoria dolorosa de un hecho de violencia que se le ha repetido en este momento, ¿no? Habiendo esos antecedentes de la bisabuela? ¿Cómo es posible que una persona en el presente, un descendiente, pueda cargar esa memoria? ¿Cuál es la explicación? Sí. Carregamos esta memória de violência de nossos antepassados, está no corpo, está nas emoções, está nos pensamentos. Tem hijas, por exemplo, que nesta vida não foi violada, mas tem medo dos homens, tem problemas, doenças sexuais, doenças nos genitais. Dolências. A doenças genitais, isso. Porque a memória continua. Entende? Então, uma pequena investigação, né? Se houve uma forma de violência nesta vida, mais fácil ainda. Entende? Mas grande parte não houve uma violência nesta vida, mas traz a memória da violência de seus ancestros. Infelizmente, nós temos essas memórias. Muitas formas de violência. Entende? Que carregamos em nossos corpos. E, infelizmente, a terapia convencional não tem força para adentrar e trabalhar isto. Quando trabalhamos desta forma, buscamos bem lá de trás, como se fosse a origem dos problemas, das doenças. Vai facilitar a ensinar, a contar essa história e, por fim, né? E aí tem todo um método para trabalhar com os conteúdos destas histórias para por fim a isto. É como se nós carregássemos bloqueios. Então, quando vamos trabalhar com uma pessoa, na verdade, quero encontrar onde estão os bloqueios mentais, emocionais e físicos. Temos um bloqueio. Bloqueio, tá certo, né? Enfim. Bloqueio. Tem um bloqueio? Sim. Que história está por trás deste bloqueio? Sempre tem uma história de dolor, de sofrimento, histórias antigas em nossos bloqueios, mentais, emocionais e físicos. Claro. Y Alberto, ¿cómo una persona, si yo soy psicóloga, tengo un paciente, ¿no? Una mujer viene para tratar el tema de violencia sexual, sí. ¿Cómo es que esta persona, mi paciente, puede llegar a identificar si no conoció a la bisabuela, que la bisabuela también sufrió un evento de abuso sexual? Sí. ¿Cómo es que llega ella a identificar esto? Si de pronto no sabe esa historia, nunca conoció ni le hablaron sobre ese tema.
Sim, e grande parte das pessoas que procuram essa terapia não sabem nada. Isso não é importante ter saber, não, porque o fenômeno acontece. Existe um fenômeno, uma fenomenologia, quando se joga um tema de sofrimento e de dolor, é como se todos nós temos como se fosse um campo energético que fica estas memórias. Ok? Não sei nada da história dos meus abuelos, mas quando hablo do problema que está conectada a este problema ancestral, facilmente vem imagens e sensações. E é isto que nós exploramos, sempre usando a imaginação. Tá claro? Okay. Então, não é obrigado a saber. Não. Você sabe, pode ajudar um pouco. Mas o que é importante é focar aonde está o bloqueio. Qual é o problema? Habla muito sobre seu problema. Quanto mais habla, mais o fenômeno acontece. Mais imagens, mais sensações, e aí sim encontramos uma história antiga. Compreende? Ok, bien. Si a ti te parece, podríamos también invitar a las personas que están aquí a hacer preguntas, tal vez activando el audio, preguntas concretas y directas para que Alberto pueda ayudarnos sobre el tema de psicodrama. Nos vamos a enfocar en psicodrama. Les invitamos a hacer las preguntas o de pronto a través del chat. Y mientras van formulando las preguntas, Alberto, me gustaría muchísimo que pudieras indicarnos en qué casos, así como nos hablas del abuso sexual, has aplicado con mayor frecuencia psicodrama interno transgeneracional. ¿En qué casos ha sido muy, muy efectivo y se presenta con más frecuencia? Sí. Questão da impotência, pessoas com muita timidez, por exemplo, pessoas com depressão, pessoas com... Enfim, é um leque, quase todos, né? Por exemplo, pessoas com dificuldade de se definir profissionalmente, têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas, têm dificuldade de receber comandos de outras pessoas, por exemplo. ¿Qué más? Cuando hablas, Alberto, cuando nos hablas de la depresión, nos estás hablando de personas que tienen una tristeza por un tema, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, o nos estás hablando de depresiones más profundas, que de pronto son depresiones crónicas que las llevan durante mucho tiempo, años. Sí. ¿Aplica para eso o solo para depresiones más cortas? Por exemplo, uma senhora, uma vez fui atendendo uma senhora e ela falou para mim que toda a família é triste. Há uma tristeza muito grande, todos na família são muito tristes. Ela também muito triste. Não se sabe por quê, mas a vida toda, sempre todos muito tristes. Então, quando ela fala sobre sua tristeza, o fenômeno acontece. Então, por exemplo, pedi para cerrar os olhos. Mira, sinta onde está a tristeza perto, aqui em seu campo energético. É como se, sim, está aqui a minha tristeza. Sim, que mira, que sente, que parece que tem acá, nesta parte lá direita, que tem a tristeza. Ela habla, minha abuela? Minha abuela? Sim. Sua abuela já é morta? Sim, morta. Ok, então aí começa a explorar esta abuela, a imagem da abuela que veio lá em sua imaginação. Como mira sua abuela? Sim, parece que está triste, está chorando, muito triste. Ok, não vamos falar sobre ela, vamos falar com ela. Né? La silla vacía. Imagina agora sua abuela sentada nessa silla. Eu vou fazer pergunta para sua abuela.
Ei, abuela, o que passa? Por que chora? Ei, protagonista, aqui ela habla para você. Ah, ah, ela chora porque nunca mais viu seu marido. ¿Su marido? Sí. Ei, seu marido, onde está seu marido? Meu marido morreu, foi na guerra, morreu na guerra. Eu nunca mais vi meu marido. A avó habla para ela. Então, ela está cerrada num pensamento que, quando viva, nunca mais viu o marido, a tristeza. Depois de morta, continua cerrada e presa no pensamento que nunca mais encontrou seu marido, ele tem essa tristeza. E todos os descendentes seguem com a tristeza. Então, se aqui não adianta falar muito. Com a experiência, sabemos que no campo energético desta cliente, também está a memória do abuelo que foi para a guerra. Então, seu Chalo, ok. Então, vamos agora encontrar seu abuelo. Ei, abuelo está lá? Ok, está lá, deste lado. Vamos também falar com seu abuelo. Ei, abuelo, o que passa? O abuelo habla. Preciso salvar meus soldados. Preciso salvar meus soldados. Ei, abuelo, já morreu. Não há mais vida. Não, não morreu, não. Preciso salvar meus soldados. Esta é a imagem que ela escutava, como se o abuelo falava com ela. Também não adianta falar muito. Temos que, como despertar, quebrar uma burbuja psicológica que está cerrado este abuelo como abuela. A abuela morreu cerrada numa bolha da tristeza. Nunca mais vi seu esposo, meu esposo. E o abuelo também morreu numa bolha cerrada, querendo salvar seus soldados. Então, como terapeuta, eu hablo com o abuelo. Ei, abuelo, vamos fazer o seguinte. Todos morreram. Você também morreu. Vou contar até 3. Vá para o minuto seguinte depois de sua morte. 1, 2, 3. Ei, que passa, abuelo? Ei, agora está cambiando. Sim. Todos mortos. Todos soldados mortos. Sim, abuelo. Todos morreram. E você também é morto. Entende? A imaginação. E tem uma história. Então, trazendo para a consciente, agora que aquela história acabou? Sim, agora estamos no bardo, né? Uso da palavra bardo, que vem do budismo tibetano, que é um espaço entre vida, entre morte e vida. Este Roger Hugo traz para a psicoterapia esta forma de trabalho dos bardos. E no bardo onde tudo se pode, né? Depois de morto, tudo se pode. Ok, agora encontra seus soldados, ok, a guerra acabou, todos mortos, agora vamos beber vinho. Abuelo, vai fazer o quê, viu, abuelo? Oh, não, necessita encontrar uma pessoa. Abuelo. Então, eu faço, abuela, mira, quem vem a seu encontro. Então, se permite aí fazer o encontro. Que em vida não foi possível a abuela encontrar seu esposo. A hora depois de morto, sim, agora se pode encontrar. Eu faço um câmbio de roller, a cliente põe uma arcilha para representar a abuela, e aí, usando um corrine deste, faço ela encontrar e abraçar seu esposo. E esta mulher começa a chorar muito. Agora pode pôr fim à sua tristeza, porque agora é possível encontrar seu esposo. Entende? Em vida não foi possível. Agora sim, nesse psicodrama, agora sim se pode encontrar seu esposo. E essa mulher chorou muito, mas chorou com muita alegria de encontrar seu esposo. Depois, tiro de cília a cliente, volta para seu rolê principal. Ei, abuela, necessita a tristeza ainda? Não, não necessita mais tristeza. Agora acabou a tristeza, porque agora estou junto com meu esposo. Que bueno. Agora, então, todos podem partir para outro plano, mas antes, quero que chame todos os descendentes.
Quero que hable para todos. ¿Qué quieres hablar para sus descendientes? Hey, hijos, nietos, bisnetos, no necesita más tristeza. No hay más tristeza. Porque ahora yo encontré mi esposo. Estou muito feliz. Entende? Este é o trabalho. Como uma novela, como um teatro. Parece real. Para quem está mirando, oh, sim. Mas para o protagonista, o cliente, isso é verdade. E depois, a tristeza acabou. Entende? Este é o exemplo deste meu trabalho, Sí, le ensino, fazer sí, es este tipo. maravilloso. Exato. Es maravilloso, Alberto, es realmente sanador. Realmente sanador, que es lo que yo veo al aplicar este psicodrama interno en mi consultorio todos los días, ¿no? Me encanta, realmente me encanta muchísimo. E Y agora, esto Luz? también es nuevo, para Arequipa es nuevo, Alberto. Sim. Entonces, Agora, es, imagine, agora, por exemplo, essa pandemia. Quantas pessoas estão morrendo e não podem nem se despedir? Muitos, aqui em Brasil, muitos não podem nem fazer funeral. Quanta tristeza, quanto drama, quantos traumas de famílias e famílias perdendo seus entes queridos, não se pode despedir, não pode fazer um funeral, nada. ¿Entiende? y hay mucho, sí, y hay mucho por hacer. Las pérdidas que hemos tenido en los últimos 2 años han sido muy fuertes. Y es muy recurrente que nosotros, los psicólogos y los terapeutas, estemos atendiendo personas que han perdido a sus padres, a papá, mamá, a sus hijos, a la esposa, al Sí. esposo, etcétera, con mucha frecuencia y efectivamente no se han despedido. Y el dolor de no poderse despedir realmente es fuerte, ¿no? Eh, y psicodrama nos ayuda, ¿no? Hoy día apliqué justo esto, ¿no? Ahora en la mañana. Me gustaría muchísimo que las personas que están aquí, yo sé que si se han conectado aquí sobre psicodrama es porque pues tienen curiosidad, quieren saber, etcétera, pues nos quedan unos minutos más. Pudieran formular preguntas, Alberto, con la mayor confianza, activar su video también para que podamos verles. Yo ya conozco casi a todos, a todas. Bueno, pues hacer esas preguntas, esas dudas sobre psicodrama, ¿no? Estábamos hablando que hay dos formas de psicodrama, el externo y el interno. Para el psicodrama externo se necesitan representantes. En consultorio nosotros normalmente no tenemos a muchas personas, solo tenemos al paciente para trabajar con él. Y psicodrama interno utiliza la imaginación activa, donde el paciente va a representar todos los roles, pero con imaginación, yendo al personaje, al ancestro más antiguo que ha vivido una experiencia dolorosa, ¿no? De tal manera que sanando al ancestro más antiguo, el paciente que tenemos aquí acabó con el dolor, acabó con todo. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos esas memorias transgeneracionales de los dramas no resueltos de nuestros antepasados, aun cuando no lo conozcamos, aun cuando no sepamos esas historias, pero a través del psicodrama, ¿no? va a salir a la luz, o sea, se va a expresar. ¿Cómo es esto, no? Porque también nosotros llevamos el trauma en el cuerpo. También, ¿no? A través de las emociones, que es lo que Alberto nos ha explicado. Entonces, preguntas ahora. Hay preguntas. ¿Quién desea hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Este es el momento. Nos hemos dejado entender, ¿está claro? Luz, é muito importante, resumidamente, né? O psicodrama la possibilita mirar, ensinar algo que foi impossível. Em vida, foi impossível. Mas agora é possível. Entende? Sim. Muitos assuntos não foi possível a solução. Mas agora, nesta cena, neste teatro espontâneo, pode se ensinar e, por fim, a assuntos que antes era impossível. Acho que a essência do psicodrama interno, é exatamente isso. Sempre trabalhando com nossos ancestros, dar a oportunidade, através de nós outros, por fim, aos sofrimentos antigos. Ok. Nos está preguntando Emily si se puede realizar esa terapia a cualquier edad, Alberto.
a través del chat. Nos hace esa pregunta. Sí, mi experiencia toda siempre con adultos. Con adultos. Claro, si lo profesional tem a experiência de trabalhar com mais jovens, com niños, né? Sim, aí se tem a experiência, acredito que não há problema nenhum. Né? Claro que com niños muitas vezes não necessita trabalhar com os olhos cerrados, e sim a própria olhos abertos, né? Porque as niños é muito fácil adentrar nessas histórias, né? Muy bien, gracias. Erika. Liberar es como una atadura y que eso influya en las posteriores generaciones, ¿no? Inclusive hasta después. O sea, Sí. ¿cómo hacer? Buena pregunta, Erika. Gracias. Gracias. Na verdade, nós trabalhamos a memória familiar. Tá bem? Então, este grande problema, ele está cerrado na memória familiar. Então, se não se pode trabalhar diretamente com uma pessoa mais atingida ou por não aceitar, então, qualquer membro da família pode se trabalhar. Quando se trabalha uma pessoa da família, se trabalha todo o campo familiar. Compreende? Por exemplo, então tem uma pessoa muito cerrada, muito problemática e não quer ajuda. Então, muitas vezes trabalho com esposa, madre, irmãos, entendes? E trabalha a memória familiar. Quando se cambia a memória familiar, trabalha de toda a família. Entende? Então, este é um dos fenômenos que acontece quando trabalhamos com as memórias familiares. ¿Entiendes? Ok. Entonces, cuando una persona no quiere, tiene un problema transgeneracional y que su condición afecta a otras personas y no quiere ser ayudada en terapia, lo que tú haces es trabajar con los otros familiares, porque son memorias que tienen que ver con todo el sistema familiar. Trabajando con los otros familiares, se va a lograr el beneficio para todos. Claro, entiendo. Familiar. Por ejemplo, si esta persona mayor ha tenido hermanos, ya sus hermanos han fallecido, pero han quedado o sea, hay hijos, aunque diga hijas, y de estas hijas nietos, inclusive bisnietos. Entonces, ¿con cuál de ellos que sea que quisiera aceptar? Porque si ninguna de estas generaciones de la primera, segunda, tercera, cuarta generación acepta, entonces, ¿qué se podría hacer? Puede ser una persona que está abierta para ese trabajo. Vamos a ver. Eso es. Eso Puede es. ser Muy un bien. nieto, una hija, una persona que tiene la abertura para se adentrar en esta memoria, encontrar estas historias que necesitan de por fin a estas cuestiones, ¿no? Entonces, un miembro de la familia que está dispuesto. Ok, muy bien. Ya. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Tienes otra pregunta en el chat de Maritza? ¿Cuánto tiempo nos lleva a aprender el psicodrama interno transgeneracional? Bueno, si usted ya es una profesional, una terapeuta, porque el grupo es compuesto só por terapeutas, ¿cierto? Son 12 encontros de 4 días, total de 64 horas de práticas, ¿no? En Arequipa. É isso, né, Luz? Sí. São 4 módulos, né? Módulos, isso. Depois, se quiser explicar os módulos, Luz. Sí, yo tengo los correos electrónicos y les voy a enviar la información a todos si les parece, si están de acuerdo, ¿no? Y quien me dice que no, me puede colocar que no, pero les puedo enviar a sus correos. Todas las personas que se han inscrito, me parece que están todos. Entonces les envío toda la información. Son 4 módulos.
que están divididos en 2 encuentros. Cada encuentro es de 4 días, por lo tanto son 8 días, 64 horas de trabajo práctico. Psicodrama es, yo diría que es el 90% es práctica, por lo tanto no hay formación online, ¿no? Alberto dio una preformación online del marco teórico de psicodrama, pero en realidad psicodrama es práctico, muy vivencial. Entonces tiene doble beneficio, diría yo, porque como es práctico, vamos a trabajar nuestros propios problemas, nuestros propios temas familiares transgeneracionales. Sanamos nosotros, aprendemos la técnica y lo podemos emplear en consultorio. Y está diseñado para terapeutas, para psicólogos, los psicólogos que tienen experiencia en terapia, ¿no? Y los los terapeutas holísticos integrativos, ¿no? O sea, profesionales y personas que tienen experiencia haciendo terapia, atendiendo personas, porque el contenido es intenso, ¿no? Y muy bonito. Mas é importante, talvez, são 4 módulos. O primeiro módulo, como adentrar a este inconsciente familiar. Então, são técnicas para adentrar e como trabalhar neste bardo, né? Como trabalhar dentro do bardo. Depois, temos as técnicas como trabalhar, sacar as histórias através do corpo. Então, um trabalho muito físico. Terceiro módulo, aí sim, os traumas. Vamos encontrar os traumas familiares, os traumas transgeracionais e como se trabalhar os traumas severos de nossos antepassados, tá? E muitas vezes gerações muito antigas. E o quarto módulo, sim, aí trabalhamos os terapeutas como trabalhar a sombra junguiana, tá bom? A sombra individual e a sombra familiar. Então, esta compõe toda a formação nessas 64 horas. Entonces, Alberto da la formación de psicodrama interno transgeneracional, que es la terapia que él ha creado de forma presencial en 4 módulos, y él lo da en varios estados de Brasil, Portugal, España, y Perú, y no sé dónde más. Y bueno, lo va a hacer ahora en Arequipa en el mes de febrero, o sea, el próximo mes, a fines de febrero, el 24 al 27 de febrero, es el módulo 1 y 2, y el módulo 3 y 4 del 3 al 6 de marzo del 2022, en la ciudad de Arequipa, Perú, presencial, ¿no? Y es todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Todo el día, ¿no? O sea, como que hay que reservar ese tiempo así exclusivo, y una vez que uno empieza, francamente no se lo quiere perder, porque es todo muy práctico. Entonces, bueno, de eso trata este psicodrama interno. Yo estoy usando como psicóloga. Sí. El año pasado, en diciembre, llevo 30 años trabajando como psicóloga y para mí ha sido realmente maravilloso conocer psicodrama interno transgeneracional, conocer al creador de la terapia y aprender de él, ¿no? Lo tengo como maestro, ¿no? Sigo aprendiendo de él. Estamos siempre aprendiendo. No hay formación concluida. Siempre estamos aprendiendo. Y entonces esa actitud de apertura a lo nuevo es muy importante. Y bueno, pues vamos adelante en este tema. Y bueno, sí, a ver si hay alguna otra pregunta más, alguna duda más. Hay que lanzarse a las cosas nuevas, no a lo beneficioso. Entonces necesitamos hacer cambios y seguir creciendo y ayudando a las personas. Psicodrama nos ofrece esta oportunidad de aprender. Muy bien, creo que ya no hay. Está preguntando Maribel sobre las fechas, quedan como están o quizá hay algún cambio. No, las fechas, Maribel, están confirmadas. El módulo 1 y 2 es del 24 al 27 de febrero y el módulo 3 y 4 es el del 03 al 6 de marzo. Es de jueves a domingo. De jueves a domingo. Esto ya está confirmado. No hay cambios. Si tienen interés, ¿no? Como les he indicado, les voy a enviar a sus correos electrónicos. Si es que todos se han inscrito en esa ficha de inscripción, ese formulario de inscripción de Google, ustedes me han colocado ahí sus correos electrónicos, pues les voy a enviar allí la información con mucho gusto. Si alguien no, pues me escribe por WhatsApp y le envío. Si es que alguien no me ha dejado ese dato, no hay problema. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, Alberto. Me parece que ya no hay más preguntas, así que vamos a ir terminando. Sí. Estoy contenta de esta experiencia de psicodrama.
Alberto también nos va a, próximamente en Arequipa, nos va a presentar su libro. Queremos también hacer una presentación del libro que él ha escrito sobre sus experiencias en diferentes casos, de los miles que él ha tratado, aplicando psicodrama interno transgeneracional. Entonces, ese libro va a estar traducido ya al español para que nosotros podamos tener acceso a él, ¿no? De hecho, yo ya tengo algunas personas que me han pedido libros y que estamos esperas de tenerlo pronto aquí en Arequipa en español. En español. Bien, entonces Alberto, te dejo el micrófono para lo último. Sí. Luz, muitas graças mais uma vez, dando a oportunidade para que eu possa falar sobre o meu trabalho, um trabalho que amo muito e gosto muito de fazer, né? Então, só tenho que agradecer a você e a todas as pessoas que eu conheci aí em Arequipa. Adorei, amei Arequipa, né? E então, aí o mês que vem estarei por aí, né? Quem se sentir chamado para esse trabalho, a Luz pode esclarecer melhor, tirar as dúvidas sobre esta forma de trabalho, né? E ela, mais do que ninguém, está aí preparada para falar, explicar e tirar as dúvidas sobre esta formação do psicodrama interno transgeracional. Tá bem? Muitas graças a todas, a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.